Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado. Muito bem-vindo, cada um de vocês. Amém? Mais uma semana nós estamos aqui de volta para falar das grandezas e das maravilhas do nosso Deus. Amém? Antes de nós começarmos, dê o seu like, compartilhe esse link, comente nessa palavra, vai comentando e o endereço da nossa igreja passa aí embaixo. Se você está em Nova Friburgo, é de Nova Friburgo, quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus amado, excelso, poderoso. Senhor, Tu és Deus único e verdadeiro, aquele que criou todas as coisas. Que toda essa palavra, Pai, nesse tempo reservado para nós, venha ao nosso coração de maneira inigualável. Que a Tua presença seja real e ativa em nosso meio. Visita cada um, Pai, que já está aí, aqueles que ainda vão entrar, os que vão ouvir depois, sejam todos alcançados da Tua graça e do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos abrir hoje no livro de Romanos. Romanos, capítulo 12. Hoje nós vamos ficar em um versículo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse versículo, ele fala de mudança, ele fala de padrões, ele fala de referência, para que nós possamos experimentar uma nova vida, né? E é muito interessante essa questão de padrão. Por quê? Porque no mundo nós nascemos já com padrões estabelecidos, com padrões pré-estabelecidos, né? O que é um padrão? O padrão é uma medida de valor determinado, ou por uma autoridade ou por uma circunstância, né? E o padrão, ele é uma referência para determinar qualidades ou características. Então, é um ponto de referência, é algo que você olha e é um alvo, um objetivo, né? Ele que vai medir onde você está, onde nós estamos, ou como nós estamos. Assim, é um padrão. E quando nós nascemos em padrões já estabelecidos, em todas as áreas, né? Se nós formos para a área de educação, nós vamos ver que há padrões estabelecidos ali, de notas, para medir se a criança está caminhando normalmente, se não está. Hoje, por exemplo, os padrões foram mudados, alguns padrões. Por quê? Por causa do número dos transtornos que foram surgindo ao longo das décadas, né? Mas são padrões pré-estabelecidos, né? Padrões na medicina, na ciência, são todos os lugares temos padrões, assim como também padrões estabelecidos pelas ciências que estudam as nossas almas, a nossa alma, que é a psicologia, a própria psiquiatria que estuda a mente. Então, são padrões. Esses padrões, eles foram estabelecidos no mundo, né? Aí, nós nascemos no mundo e vamos seguir os padrões do mundo. Mas, se nós formos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, vai dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Então, nós já temos um padrão aí estabelecido. Temos uma identidade inicial. Somos feitos à imagem de quem? De Deus, Criador de todas as coisas. Fomos feitos à semelhança do Deus Criador. Esses padrões do mundo, eles são variáveis. Todo padrão do mundo é variável.
todo padrão que se estabelece hoje, daqui a 10 anos, agora então que está tudo tão rápido, pode mudar o padrão. Na própria medicina já se mudou o padrão de várias taxas, então, os exames de sangue que nós fazemos já foram mudados. O que é aceitável, o que era aceitável há 50, 40, 30 anos atrás, hoje não é e vice-versa. Então, os padrões do mundo são padrões variáveis, eles mudam. E aí, se nós formos olhar, vamos trazer isso para a nossa vida. Ao longo da história da humanidade, vem sendo estabelecidos padrões de todas as áreas. Padrões do nível de inteligência, padrões do respeito do poder, padrões da questão social, padrões da beleza. Todos esses padrões, nós vamos vivendo dentro de uma sociedade que foram estabelecidas por alguém, esses padrões, ou por alguma circunstância. Como diz aqui, é uma referência determinada por alguma autoridade ou circunstância. Então, esses padrões, nós, quando crescemos, nós encontramos esses padrões, nós esbarramos nesses padrões. E, por isso, nós temos como ponto de referência esses que já estão estabelecidos. Então, o que nós fazemos? Como seres humanos normais, vivendo na normalidade, na naturalidade, nós tentamos alcançar esses padrões, seja da inteligência, seja da beleza, seja do dinheiro, seja do poder, seja qualquer um. Nós vamos ter esse ponto de referência, esse objetivo, esse alvo. Então, nós vamos automaticamente trabalhando, nos empenhando para que esse padrão nós estejamos aí, pelo menos aceitavelmente nesses padrões. Só que esses padrões, eles vão mudando ao longo da vida. Aquilo que era padrão de beleza, hoje não é mais. Sem contar que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa, os padrões são de uma pessoa muito magra. Você vai para a Arábia, já não é assim, é gente mais... Então, são padrões estabelecidos por mentes humanas. E assim é estabelecido não só para o nosso corpo, mas para o nosso trabalho, mas também para nós como pessoas, como nós devemos nos comportar. Assim é com a moda. É pré-estabelecido uma moda. Então, essa é a moda para o inverno. Ok, que tem lá as tendências, eu acho tudo muito bonito. Mas, às vezes, aquilo que está ali não é para mim. Então, tudo é muito variável no mundo. Tudo é muito... tem que pensar. E tudo muda. Não há um padrão eterno para o mundo. Não há um valor eterno no mundo. Mas nós temos que buscar a nossa identidade. Por quê? Porque precisamos, quando nós vamos buscar o padrão do mundo, é para agradar quem? O nosso ego? A outros? Por quem foi estabelecido tudo isso? Qual é esse comportamento? E eu estou dizendo até de uma vida religiosa. Até de uma vida religiosa. Deus é um Deus pessoal. Deus, ele tem padrões estabelecidos eternos. Deus não muda. Não há sombra de variação em Deus. Não há mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós fomos feitos à semelhança de Deus. Nós somos um espírito. Mas, quando nós nascemos e quando nós vivemos sem Deus, o nosso espírito está morto. Então, nós vamos viver na alma e no corpo. E a nossa alma e o nosso corpo, eles vão se moldar, eles vão se encaixar nos padrões estabelecidos. Nos padrões estabelecidos. Quem foge desses padrões estabelecidos é o diferentão.
É aquele que fica à margem da sociedade. Mas quando nós temos o nosso espírito renascido em Cristo Jesus, que tomamos consciência da nossa vida e de quem nós somos, agora o nosso padrão, o nosso parâmetro, a nossa medida de valor, ela começa a mudar. Ela começa a mudar. Por quê? Porque os nossos olhos veem diferente. E aí, se nós formos, por exemplo, nascemos no pecado. Somos todos criaturas de Deus. Todas. Mas, em Cristo Jesus, se nós formos para 1 de João, 1 de João 3:2, olha o que diz aqui. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amados, agora somos filhos de Deus. Deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. O nosso padrão mudou. O meu olhar, o meu parâmetro aqui no mundo, agora quando eu olho, eu quero mais, porque eu sou filha do Criador. Também deixamos, por exemplo, de ser servos. Se a gente for em João 15:15, João 15:15 diz o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso é Jesus falando. Já não vos chamo como servos. Agora, olha, o padrão mudou. Agora vocês são meus amigos. Porque vocês sabem o que eu estou fazendo. A gente pode conversar. O meu padrão de amizade já mudou. Isso eu não vou abandonar os meus amigos aqui, não é isso. Mas o meu desejo agora, o meu alvo agora, ele mudou. Porque agora eu sou amiga de Jesus, irmã de Jesus, filha do Deus Altíssimo, e tudo que Deus confia a ele, fala, nós sabemos. Eu não sou mais servo, eu sou amigo. Eu não sou mais criatura, eu sou filho. E assim é a mudança que traz para a nossa vida. A mudança de padrões. Essa mudança de padrão. Esse padrão do mundo, nós já vimos que ele é absolutamente variável. Só Deus é eterno. Então, se só Deus é eterno, quais os valores que são eternos? Os de Deus. Certo? Os de Deus. Então, nós temos aqui uma outra medida de valor. Nós temos a medida de valor do mundo e temos a medida de valor de Deus. A medida de valor do mundo, ela é variável. Hoje você está agradando, amanhã você não está. Hoje está dizendo para você ir por esse caminho, amanhã mudou. Porque o mundo mudou, porque as coisas mudaram. Mas o valor, a medida de valores de Deus, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente na minha vida, na sua vida. As promessas dele não têm variação. Ele não tem sombra de variação. Vamos olhar em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Todas as boas dádivas. O dom perfeito são da onde? Do alto. Do Pai de quem? Das luzes. Não há sombra de variação. Ele é como o sol do meio-dia. Então, não há variação nem para a direita, nem para a esquerda.
Então, a medida dos valores de Deus é eterno. A medida do valor de Deus é eterno. A medida do valor do mundo é variável. Ela vai segundo o curso do mundo. Vai segundo os interesses dos poderosos. Vai segundo o que entra na moda. Vai segundo a cabeça de quem faz. Mas os valores de Deus são eternos. São eternos. E Malaquias, vamos ver o que Malaquias diz. Malaquias 3:6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Por isso, vocês não são consumidos, porque nós mudamos. Porque nós andamos sob o vento do mundo. Porque ora escolhemos isso, ora escolhemos aquilo. E achamos que os valores de Deus podem ser misturados com os valores do mundo. Mas não dá para misturar, porque são eternos. É o reino de Deus, é o Pai das luzes, onde não há sombra de variação, não há mudança. Ele mesmo declarou aqui em Malaquias: eu não mudo, eu não mudo. Por isso ele está dizendo: não vos conformeis com este século. Não entre no molde, não entre na forma. Não fica rígido nesses padrões. Não enrijeça a sua mente e o seu coração com esses padrões, porque os padrões vão mudar. Mas seja moldado pelo Espírito de Deus, e para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos mudar o nosso padrão. Deus quer nos elevar. Não somos criaturas, somos filhos. Não somos servos, somos amigos. É outro padrão. É outro valor, outra medida de valor. É a medida do valor do reino de Deus, o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. O padrão do reino é o que está para nós, é o que está em Gênesis 1:27. Criados à imagem e semelhança de Deus. É a nossa identidade primeira. Primeira é a nossa identidade. E em João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha o outro padrão, é o amor de Deus. O que Jesus está falando conosco aqui? Amados, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Jesus amou? Deu a vida. Desceu, encarnou e deu a vida. Trouxe o reino de Deus para o nosso coração, para que todos esses padrões fossem mexidos, para que o nosso espírito fosse recriado, fosse vivificado nele, para que agora, então, eu olhasse para a medida dos valores de Deus que são eternos, e agora eu posso, então, amar o meu irmão com o amor que ele me amou. Amem uns aos outros como eu vos amei. É um outro padrão de amor. É um outro padrão. Essas mudanças do padrão, dos valores, das medidas da nossa vida, elas vão acontecendo conforme nós vamos olhando para Jesus, que é o nosso ponto de referência. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele é o nosso padrão, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. E ao longo desse caminho, que é Jesus, pela verdade que é Jesus, vivendo a vida transformada, a vida de Jesus, é que nós vamos olhando para ele e mudando padrões na nossa vida, padrões, medidas de valores.
Nós não estamos mais sujeitos à variação dos padrões do mundo, hora A, hora B. Agora nós estamos sujeitos a padrões e valores eternos, que não mudam, que não tem sombra de variação, que é como o sol do meio-dia, e que vai me levar à eternidade. Em Cristo Jesus, meu alvo, meu padrão, minha referência. Isso é tão verdade que os discípulos, quando eles seguiram Jesus, eles viram em Jesus alguém que era digno de seguir. Porque houve uma mudança dentro deles, então eles seguiram Jesus. E quando eles eram perseguidos e levados cativos, e tudo que passaram os apóstolos, eles tinham um sentimento de vitória naquele sofrimento. Porque eles entendiam que o que eles passavam não era por eles, mas era por Cristo. Porque tudo que vinha era para Jesus. Mas nós nos assemelhamos a Cristo quando estamos em Cristo. Então, o que Cristo passou, e que tudo que se diz sobre Jesus hoje, todas as coisas vêm para nós. Esse é o nosso padrão, de poder sofrer pelo nosso Salvador, de poder passar as coisas, porque temos um alvo, um objetivo, um padrão alto, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E quando nós compreendemos isso pelo Espírito, nós, de fato, podemos olhar para nós e saber a nossa identidade. A minha identidade está em Cristo Jesus. Os meus valores são os valores do reino de Deus. Os meus princípios, a minha medida de valor, são da eternidade. Eu preciso mudar os meus padrões, porque os padrões do mundo, por eles serem variáveis, por eles terem altos e baixos, por eles estarem sujeitos às emoções e mentes humanas, e com uma interferência espiritual do maligno, ela tem essas variações, porque cada padrão que você observa e segue, daqui a pouco muda, isso te faz escravo de buscas incessantes no mundo. Isso te faz prisioneiro de um sistema que não te leva para a eternidade. Mas em Cristo Jesus, ele vem para nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus. Então, quando ele vem, que apresenta um padrão, valores, a medida de valores do reino, que são eternos e sem sombra de variação, o amor de Deus é sem sombra de variação, nada pode mudar o amor de Deus por nós. Quando nós, então, saímos da escravidão dos padrões do mundo e viemos para a liberdade dos padrões de Deus, aí nós podemos olhar para Jesus e desperta em nós, começa a despertar em nós o desejo de usarmos tudo que Deus nos deu, toda a nossa capacidade. E esse amor, que é um padrão altíssimo, ameis uns aos outros como eu vos amei, é o amor de Jesus que deu a vida pelos seus amigos. Ele mesmo nos chamou de amigos. E qual é o amor que é maior, senão o dar a vida pelos seus amigos? E aí, quando esse amor vem a mim, eu então posso amar de maneira total. Eu posso caminhar em liberdade. Eu posso viver quem eu sou, quem Deus planejou que eu fosse, a minha essência, que está em Cristo Jesus, porque eu estou vivendo a vida dele aqui. Eu não estou mais sujeito a toda a variação de padrões do mundo, nem escravo para correr atrás de mudanças, para me satisfazer e satisfazer a outros. Não. Agora eu estou debaixo do poder de Deus e da liberdade do amor de Deus. O meu padrão agora é outro.
Meu padrão agora é outro. Nosso padrão é Cristo Jesus. Fomos feitos, feitura de Deus. Amigo, filho, co-herdeiros e imagem. Olha como que nós saímos de um patamar e fomos para outro. Depois disso, qual seria nosso padrão no mundo? Se o nosso padrão agora é Jesus, qual seria o nosso padrão no mundo? Nós não temos padrão no mundo. Nós queremos estudar, nós queremos alcançar, nós queremos trabalhar, ser muito bons naquilo que nós fazemos. Ok, isso é lícito, é legal, é bom, e nós fomos feitos para isso também, para conquistas. Mas qual seria o meu padrão do mundo agora? Não, o meu padrão é Cristo. E eu vou viver no mundo, eu vou usar do mundo como se do mundo não fosse. Enquanto eu estou aqui, vou viver. Mas os meus padrões de vida, os meus valores, a medida de valores que eu tenho agora, são os valores eternos de Deus. Amém? Que nós possamos observar com um olhar bem atento para o andar de toda a história da humanidade, até onde nós chegamos. O quanto nós vemos aí, está tudo muito claro. E observar a nossa história em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Filho do Deus vivo. Deus é o Criador de todas as coisas. Nele não há sombra de variação. Para que nós possamos entender, saber e firmarmos como filhos de Deus. E buscar, dia após dia, mudanças desses padrões. Para que possamos, então, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e buscar esse amor, o amor de Jesus por nós, que deu a vida, para que nós andássemos em liberdade. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, oh meu Deus, que maravilha poder saber que Tu és Deus sobre nós. E que o Senhor, de fato, nos criou para viver, Pai, segundo o Teu querer, segundo os Teus princípios, para a honra e louvor da Tua glória. Que possamos compreender isso, não só na nossa mente, mas no nosso espírito, para que possamos, então, observar os padrões em que estamos e desejar mudanças para padrões do Teu reino eterno. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, cada um, Pai, que entrou, que essa palavra possa ir direto ao seu coração e que o Teu Espírito, Pai, possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo e abrir os olhos para que possam olhar para Jesus, o único padrão. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós terminarmos, dá o seu like se você chegou depois, compartilhe esse link e comente lá no chat, para que outras pessoas possam ouvir essa palavra. E o nosso endereço está passando aí embaixo. Você é muito bem-vindo conosco. Amém? Que Deus te abençoe profundamente. Que o Espírito Santo seja presente na transformação da sua vida, transformação da sua mente e do seu coração. Que as bênçãos de Deus venham sobre você, sobre a sua casa, o seu trabalho, todas as áreas da sua vida. E você possa viver essa semana segundo os padrões de Deus, para mudança, possa buscar essa mudança mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima semana, uma semana abençoada.